Depois da Segunda Guerra Mundial, onde judeus foram massacrados por Hitler, o mundo se deparou com as consequências. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos nazistas. Por conta disso, os judeus sobreviventes chamavam a atenção das organizações de ajuda humanitária, que resolveram enviá-los clandestinamente à Palestina como refugiados. Isso sensibilizou a opinião pública, o que resultou, em 1947, pela ONU, na permissão da criação de um Estado judeu na Palestina, Israel. Eles então passaram a dividir o território com os árabes. Porém, o Estado árabe, prenunciado pela ONU na partilha, não foi estabelecido e os palestinos lutam até hoje para ter seu Estado. Isso foi chamado de questão palestina. Os países árabes se revoltavam constantemente, o que levou ao primeiro conflito árabe-israelense. Com o apoio de outras nações, Israel venceu e dominou mais da metade do território dos árabes. Com isso, cerca de 500 mil de palestinos perderam as suas terras, onde eles viviam, e tiveram que se refugiar em outros países, só que eles eram muito maltratados, mesmo em países árabes. Somente na Jordânia eles foram aceitos, mas sob vigilância constante. Desde então, o Oriente Médio se tomou palco de guerras e conflitos consecutivos entre judeus e árabes. Versão israelense. A ideia de reunir a antiga Israel, ou seja, a Terra Santa da civilização passada, espalhou-se pelas comunidades judaicas ao redor do mundo com uma labareda idealista. Muitos judeus religiosos acreditavam que a Terra Santa pertencia a eles por direito, pois segundo a Torá, Deus havia passado a escritura de todo o seu território para Abraão. Outros queriam ser livres e escapar da Europa o mais rápido possível. Recém-chegados à Palestina, os judeus fundaram a comunidade de agricultores socialistas chamados os kibbutz e passaram a lutar pela criação do Estado. No século XIX, quando havia a ideia da imigração para o Oriente Médio, o movimento judeu inventou um slogan famoso: a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra. A ideia de que o local estava vazio à espera de colonos judeus deixava os árabes furiosos. Para os palestinos, a imigração em massa de judeus era uma invasão colonialista. O maior medo dos palestinos era perder as suas terras, já que a maioria deles viviam de agricultura. Para eles, a partilha da ONU tinha sido um absurdo. Achavam a divisão desproporcional para metade, mas a metade foi entregue ao grupo minoritário, que eram os judeus. Um dos motivos para a constante briga entre esses grupos é a disputada Cidade Velha, dentro da Jerusalém Oriental, pois conta com locais sagrados de 3 religiões. Os principais são o Muro das Lamentações, conhecido pelos judeus como o único remanescente do Templo de Jerusalém, a Mesquita da Rocha, erguida sobre um rochedo, de onde, segundo a tradição islâmica, a alma de Maomé ascendeu ao paraíso, e por último, a Igreja do Santo Sepulcro, construída sobre o lugar onde Cristo teria sido sepultado e ressuscitou no 3º dia. Ao contrário do que se imaginava, a partilha não terminou com a disputa, apenas agravou. Nos próximos anos, Israel iria se envolver em uma série de guerras contra seus vizinhos. Para os judeus, a culpa das guerras foi dos árabes, que não aceitavam a divisão da Palestina e tentaram destruir o Estado de Israel. Israel desocupou apenas 7 cidades da Cisjordânia. Uma oitava foi desocupada parcialmente, correspondentes a 3% do seu território cisjordânico. Desses, 24% encontram-se sob controle misto israelense e palestino, e 74% permanecem inteiramente ocupados. Quanto à faixa de Gaza, cuja importância é bem menor, ali permanecem tropas israelenses que protegem os colonos judeus ali estabelecidos.